Nossa, Léo, que isso? Que mudança bizarra! Parece que a gente piscou e viajou no tempo. Um segundo atrás era tudo campo, tudo tranquilo, e agora? Fumaça, um barulho ensurdecedor, uma cidade inteira que parece, sei lá, pulsando com uma energia meio caótica. O que aconteceu aqui? Pois é, Maia. Aquela primeira imagem, aquilo era Inglaterra antes dessa loucura toda. Tenta imaginar um mundo onde, assim, quase tudo era feito à mão. Sabe, a vida tinha outro ritmo, era bem mais lenta, seguia o sol, as estações. A galera vivia mais no campo, em vilarejos pequenos e produzia o que precisava ali mesmo, nas oficinas dos artesãos. Era um mundo totalmente focado na habilidade de cada um. E de repente, isso. É o mesmo lugar, Léo, mas tá irreconhecível. Aquele céu azul sumiu debaixo dessa fumaça toda. O rio, que era limpinho, agora tá imundo. E as casinhas foram engolidas por esses prédios gigantes escuros. Que força é essa, capaz de mudar um lugar de um jeito tão completo? E, pra ser sincera, parece bem destrutivo pro meio ambiente, né? Então, essa força poderosa que você falou, Maia, tem nome: Revolução Industrial. Foi um período ali no século XVIII que virou tudo de cabeça para baixo. A gente parou de fazer as coisas uma por uma, na mão, e começou a usar máquinas para produzir numa escala que, nossa, ninguém nunca tinha imaginado. Foi literalmente uma revolução no jeito que o mundo funcionava. Beleza, então vamos entender isso a fundo. Como é que essa revolução rolou na prática? A chave está em algumas invenções, umas ideias geniais que foram o motor de toda essa transformação. Se prepara, porque agora a gente vai entrar no coração da era das máquinas. Olha, a lógica é até que simples. Antes, a gente tinha o artesão, né? O cara que era um especialista e fazia um produto do começo ao fim. Só que aí veio a grande virada de chave, a invenção da máquina a vapor. Pensa nela como se fosse um músculo artificial, super forte. Ela queimava carvão, isso gerava vapor, e o vapor empurrava umas peças com uma força absurda. Aí eles pegaram essa energia e ligaram em outras máquinas, tipo o tear mecânico, que fazia tecido numa velocidade impossível para um ser humano. E o resultado disso tudo? A produção simplesmente explodiu e saiu das lojinhas pequenas para dentro de fábricas gigantescas. E o impacto foi, nossa, gigantesco. Não ficou só nas fábricas, não. De repente, surgiram as ferrovias, com aqueles trens a vapor, para levar toda essa mercadoria para tudo quanto é canto. O país ficou conectado de um jeito novo. E as pessoas? Começaram a sair do campo em massa para trabalhar nas fábricas, o que fez as cidades incharem, crescerem sem controle nenhum. E claro, né, toda essa queima de carvão cobrou um preço. A poluição do ar, da água, virou um problema seríssimo. A paisagem mudou para sempre. Ok, isso leva a gente para uma pergunta essencial. Com tudo isso que a gente viu de máquina, de fábrica, como é que a produção mudou de verdade? Vamos parar para pensar um pouquinho? A resposta, Léo, cabe numa palavra só: escala. A produção virou uma coisa massiva. Pensa assim: antes, um artesão levava o dia todo para fazer um par de sapatos. Agora, uma fábrica fazia centenas no mesmo dia. A quantidade de produtos disponíveis simplesmente explodiu. O ponto principal é esse: a capacidade de fazer as coisas cresceu de um jeito que era surreal, inimaginável para a época. Só que todo esse progresso teve um lado bem sombrio. A gente falou de máquina, de fábrica, de crescimento, tá, mas e as pessoas no meio disso tudo? Quem é que pagou a conta dessa transformação que foi tão rápida e muitas vezes tão brutal? Vamos dar uma olhada agora no custo humano dessa revolução. Olha essa citação do Francisco Iglesias, ela é muito forte. Ele fala que a nação optou, fez uma escolha, né, pelo progresso industrial. Só que essa escolha veio com o sacrifício temporário de sua gente. Ou seja, a agricultura se deu mal no começo e a indústria se deu bem porque conseguiu um monte de gente para trabalhar barato. Gente desesperada que aceitava qualquer salário. É um jeito bem direto de dizer que esse progresso foi construído em cima do sofrimento de muita gente. E uma das razões principais para esse sacrifício acontecer foi um processo chamado de cercamentos. Em inglês, enclosures. Funciona assim. Por séculos, existiam terras que eram de uso comum. Sabe, todo camponês podia usar para criar seus bichos, pegar lenha. De repente, essas terras foram cercadas e viraram propriedade privada de alguém. Mas por que fizeram isso? O objetivo era simples: ganhar mais dinheiro com a terra. E o jeito mais lucrativo era criar ovelhas. A lã, naquela época, era tipo o petróleo de hoje, a matéria-prima que a indústria de tecidos precisava desesperadamente.
Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Pensa na situação. Você é um camponês. De repente, a terra que sua família usou a vida inteira não é mais sua. E aí? Você faz o quê? Vai pra onde? E é aí que as coisas se conectam. Sem terra para plantar, a única saída para milhões de pessoas foi ir para as cidades. Tentar arrumar qualquer trabalho. E onde é que tinha trabalho? Justamente nas fábricas novas. Isso criou, assim, um exército de gente disponível para trabalhar, o que para os donos das fábricas foi perfeito, né? Porque aí eles podiam pagar salários bem baixos. Então, os cercamentos não só mudaram o campo, eles também deram o combustível humano que a Revolução Industrial precisava. Então, essa nova economia de fábrica, de salário, ela basicamente rachou a sociedade no meio. Aquelas divisões sociais antigas já não faziam mais muito sentido. O que surgiu foram duas novas classes, gigantes, e com interesses que batiam de frente o tempo todo. Vamos deixar essa divisão bem clara. De um lado, a gente tem a burguesia. Eram os donos dos meios de produção, ou seja, donos das fábricas, das máquinas, de tudo. Eles botavam o dinheiro e colhiam os lucros. Do outro lado, o proletariado. Essa era a galera que trabalhava, a imensa maioria. A única coisa que eles tinham para vender era a própria capacidade de trabalhar, a força de trabalho. E eles vendiam isso em troca de um salário para sobreviver. E a vida para o proletariado, Léo, era uma muito dura. Essa citação do historiador Epi Thompson resume tudo. A vida na fábrica não tinha nada a ver com a vida no campo. O tempo agora era do relógio, não mais do sol. Tinha sino para começar, sino para terminar, supervisor te olhando o tempo todo, multa se você errasse. Era uma disciplina super rígida, tudo para garantir o máximo de produção. O trabalhador deixou de ser um criador, um artesão e virou só uma peça na engrenagem da máquina. Pensa bem, jornadas de 14 e 16 horas por dia, salários que mal davam para comer, condições de trabalho super perigosas. Era óbvio que uma hora os trabalhadores iam reagir, né? Eles não ficaram parados aceitando tudo isso. Vamos ver agora como eles começaram a se organizar e a lutar. E essa resistência foi tomando várias formas, foi evoluindo. No comecinho teve o ludismo, que era uma reação mais na base do desespero mesmo. Os trabalhadores iam lá e quebravam as máquinas porque viam nelas a causa de todo o problema. Depois, a coisa ficou mais organizada com o cartismo. Foi um movimento político. A galera sacou que precisava mudar as leis para melhorar de vida. E, por fim, surgiu o que a gente conhece bem hoje, os sindicatos. Eles uniram os trabalhadores para que tivessem uma voz única na hora de negociar. Cada um desses passos foi um aprendizado, mostrando que eles não eram só vítimas. Eles estavam construindo a própria história. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A Revolução Industrial trouxe um avanço tecnológico, uma capacidade de produção que, nossa, mudou o mundo que a gente vive hoje. Totalmente. Mas quando a gente olha para o tanto de gente que foi expulsa de suas terras, para cidades poluídas, para a vida dura desses primeiros operários, a pergunta fica no ar. Esse progresso todo, ele precisava ter custado tanto sofrimento humano? Será que não existia um outro jeito de fazer isso? É uma pergunta bem complexa que não tem resposta fácil, mas que com certeza vale a pena a gente continuar pensando.